pessoal, nós estamos então na nossa sétima aula, né? Sétima videoaula, né? Então que compreende o módulo 7 da nossa disciplina. E a gente vai ver hoje um pouquinho sobre o pensamento pedagógico do terceiro mundo, né? Do século XX e também do Brasil, tá? Obviamente que compreende muitos autores desse período, né, esse recorte, vamos dizer assim, histórico, e a gente vai ver de forma bastante geral algumas temáticas, né? Depois vocês vão poder acompanhar também um material que está disponível, né, no próprio livro do Gadotti, no material complementar, para que a gente possa aprofundar. O material complementar compreende um capítulo de um livro que vai falar especificamente do pensamento pedagógico no Brasil, tá? Desde o período, né, do Brasil enquanto colônia de Portugal até o século XXI, né? Como que se estabeleceu essas questões da educação, né? Como que começa, como que vai ser as ideias pedagógicas também vão sendo desenvolvidas no Brasil. Na videoaula a gente vai falar um pouquinho disso também, né, na segunda parte da nossa videoaula. Então, primeiro momento, né, então a gente vai falar desse pensamento pedagógico de terceiro mundo, né, terceiro mundo aqui entre aspas, né, mas que o que a gente compreende enquanto terceiro mundo, tá? Então, vocês têm para acompanhar, né, a videoaula lá no capítulo 14 do livro do Gadotti, né? Ele apresenta algumas ideias gerais desse pensamento pedagógico, tá? Então, que é compreendido do terceiro mundo, tá? Então, até esse momento a gente falou de ideias pedagógicas, né? Vamos dizer assim, ditas universais, né? E quando a gente, ainda hoje, né? Vamos dizer assim, quase que 90% das vezes que a gente fala em universal, a gente ainda está se referindo, né, a ideias universais, uma história universal, enfim, a gente está se referindo, está se remetendo, infelizmente, né, ou felizmente, dependendo da perspectiva, às ideias, né, dos ditos países de primeiro mundo, né, e dos países europeus, né. E até esse momento a gente falou dessas ideias pedagógicas, a gente viu várias ideias pedagógicas então consideradas, vamos dizer assim, universais, né, mas que foram desenvolvidas nesses países considerados países de primeiro mundo, né, países desenvolvidos e principalmente os países europeus, né. Se vocês verem ali as tendências e a maioria da influência vem dessas ideias pedagógicas trabalhadas até agora nesses países, tá? Então, o mesmo acontece ainda hoje, né, também na filosofia, né, já que a gente está num curso de formação de professores de filosofia, né, é interessante que a gente comece problematizando isso desde o início do curso, né? E hoje já se fala, e é ainda muito pouco, né, no Brasil, bem menos do que se gostaria, né, de uma filosofia da América Latina, de uma filosofia do Brasil, né. No Brasil a gente tem muito pouco se trabalha filosofia no Brasil, e daí a gente pode entrar numa questão se existe filosofia no Brasil ou não, né, se existem filósofos no Brasil, e outra discussão do que é ser filósofo, né, ou filósofo, né. E daí quando a gente fala de filósofo, daí é menos ainda, né, porque a gente sabe que a inserção da mulher é bem menos ainda, bastante expressiva, mas bem menos expressiva do que a gente gostaria em todas as áreas, né, e na filosofia no Brasil menos ainda, tá? Então a gente tem estudos recentes, vocês têm acesso, por exemplo, na página da Unpof, a vários textos, várias discussões lá na coluna da Unpof, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, né, de filósofos, né, brasileiras que estão fazendo um mapeamento dessa inserção e dessa atuação da mulher
na filosofia no Brasil, tá? Mas dito isso, então, né, a gente tem essa influência, vamos dizer assim, muito grande das ideias pedagógicas, né, universais, então, dos países de primeiro mundo, principalmente dos países da Europa. O mesmo acontece na filosofia, né? E daí há toda uma discussão em filosofia da América Latina, filosofia do Brasil, se existe, porque quando a gente faz filosofia aqui ainda, em grande parte, se não, né, 100% da filosofia é a partir de discussões ou de problemas que surgem nessas ideias, né, de países europeus, de filósofos europeus, enfim, né. O mesmo acontece com a educação, tá? E o mesmo aconteceu com a educação até pelo menos que é o que está caracterizado aqui pelo Gadotti nesse pensamento pedagógico de terceiro mundo. O que é? Nós aqui, nos países subdesenvolvidos, né, ou países de terceiro mundo, vamos, a partir das ideias pedagógicas dessas universais, né, vamos também desenvolver. E daí o diferencial, vamos dizer assim, é que diante dessas questões, vamos dizer, nesse contexto de países colonizados, né, de países subdesenvolvidos, né, principalmente 2 continentes aqui a gente tem como referência, que é a América Latina e a África, né, a gente vai ter influência dessas ideias, né, principalmente dessas ideias pedagógicas universais, mas que nesses países que foram colonizados, eles vão, de certa forma, conseguir, a partir dessas ideias, e muitas vezes influenciado por elas, desenvolver ideias pedagógicas, vamos dizer assim, próprias entre aspas, mas eles vão, nessa questão vão construir teorias pedagógicas originais que vão ser fruto de um processo, né, de luta por emancipação. Então, nesses países colonizados, a gente vai ter mais, vamos dizer assim, principalmente século XX, né, o nascimento, vamos dizer assim, ou a origem de algumas pedagogias originais nesses países e que hoje também acabam sendo referência para outros países, né, não só para esses da América Latina e da África, mas que hoje ganham espaço, né, inclusive nos países de primeiro mundo, pela questão da originalidade e também, né, pelas suas propostas, tá? A gente teria como exemplo, né, um exemplo nosso aqui, né, do Brasil, é a teoria pedagógica do Paulo Freire, por exemplo, né, que hoje o Paulo Freire é estudado no mundo todo, né? E primeiro começou, depois a gente vai falar, quando a gente falar, né, do pensamento pedagógico do Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre Freire, mas ele começa a ser estudado, né, lido antes, vamos dizer assim, inicialmente fora do Brasil, depois é que ele começa a ser lido no Brasil. Até porque quando ele escreve Pedagogia do Oprimido, né, que é um livro, acho que tem maior repercussão e que de maior, né, vamos dizer assim, abrangência em termos de leitores inicialmente, né, é quando ele ainda tá exilado, né, tá fora do Brasil, né. O primeiro livro dele é Educação como Prática da Liberdade, e depois vem Pedagogia do Oprimido. Tá, mas a gente vai falar disso mais adiante. Então, só para que vocês entendam, assim, que apesar de serem países de terceiro mundo, né, principalmente aqui a gente vai falar dos países da América Latina, né, e de terem sido países que foram colonizados e que por muito tempo, né, hoje em dia a gente fala de pensamento decolonial, né, talvez vocês tenham também já ouvido falar de filosofia decolonial também, que é de pensar questões, vamos dizer assim, fora da mente colonizada entre aspas, né, que muitas vezes
ainda tem uma certa influência sobre nós, né, sobre esses países. Então, esses países colonizados, né, ditos países de terceiro mundo, foram divididos, né, então esses dois continentes, a América Latina e a África, foram divididos em países, né, que foram colonizados e foram divididos de acordo com, né, com interesses políticos, econômicos, ideológicos, né, e se tornaram países dependentes, então, das suas metrópoles, né, ou, enfim, como, por exemplo, o Brasil era dependente de Portugal, tá? Então, essa dependência, né, ela vai ter uma dependência, então, o país vai ser dependente politicamente, né, dessas políticas e também dessas intervenções, né, da corte portuguesa, como vocês bem sabem, né, e depois, então isso vai ser um primeiro momento em que a educação, a gente sabe, não, de certa forma ela não vai ser muito desenvolvida, né? A gente vai ter uma educação para a elite, né? Quando a gente diz ainda não se tinha, vamos dizer assim, nesse momento uma discussão sobre classes sociais e tal, né? Mas a gente tinha então aqueles que tinham maior poder aquisitivo, né? Inicialmente nem tinham ainda um investimento, né, nem mesmo muitas vezes nessa educação para a elite, né, porque a maioria das famílias, né, vamos dizer assim, bem abastadas, mandavam os seus filhos estudar na Europa, né, o que aconteceu, por exemplo, aqui em Pelotas, né, que é a nossa sede aqui, com as famílias que tinham, né, maior poder aquisitivo, os charqueadores, aqueles que tinham maior poder econômico, mandavam os seus filhos estudarem na França, enfim, né? E o mesmo acontecia ao longo, né, do Brasil. Então não se tinha investimento na educação, não se tinha preocupação com a educação. Vocês vão poder ler tudo isso lá nesse texto complementar, que vai falar especificamente de como se desenvolve a educação no Brasil, mas em termos gerais é isso, né? E a gente vai ter também esses colonizadores, esses países, né, que colonizaram aqui, né, o Brasil, enfim, os países da América Latina, inclusive os da África. Eles vão impor, né, não só a educação, como a cultura, os valores, a religião deles a esses povos, né? Um exemplo disso é o que acontece na África, né? Que há toda uma imposição, né? Na África a gente tem lá eles falam várias línguas, né? E no momento da colonização vai ser imposta uma única língua, né? Vão querer que a população utilize, né, apenas uma língua, que vai ser a língua oficial e tal, e também a questão da religião. Só que na África, né, isso não, vamos dizer assim, essa imposição da religião, né, principalmente a religião católica, ela não vai ter sucesso, né, pelo menos nesse momento lá na África. Por quê? Porque a tradição, né, cultural da África tem ênfase na oralidade, né? E a gente vai ter esses colonizadores tentando impor uma religião, né, que tem ênfase na palavra, né? Na palavra escrita, principalmente, né? A partir das escrituras, né? Como o cristianismo, enfim. Então, isso não vai ter êxito na África. E também por quê? Porque é um continente agrário, né? A África era um continente agrário, então era muito baixa, né, a taxa de alfabetização, quase inexistente, né? Então eles um número muito pequeno, né, era alfabetizado, sabia ler e escrever, né? E
e também não vai se ter investimento nisso, né, na alfabetização. Lá nos anos 70 é que vão começar, depois que a África vai, vamos dizer assim, de certa forma vão conseguir se libertar, de certa forma, né, da metrópole portuguesa, é que ela vai começar a fazer campanhas de alfabetização, né? Vai investir bastante em campanhas de alfabetização, que aos olhos dos europeus continuam sendo fracassos, né? Porque não vai conseguir alfabetizar um grande número, né? Mas que, considerada as condições, né, que o povo tinha naquele momento, pode ser considerado um grande avanço, né? As condições ou a falta de condições que se tinha e um grande número, né? As várias línguas que se tem na África, então essas campanhas vão dar um bom resultado. Ainda muito, vamos dizer assim, pequeno, né, aos olhos dos europeus, que não consideram essas condições, né, ou a ausência delas, né, mas um resultado importante lá para o continente. Então, tudo isso para dizer para vocês, né, que por muito tempo esses países colonizados, considerados países de terceiro mundo, né, com baixo desenvolvimento, ficaram submetidos a essas políticas, né, ou a ausência de políticas, né, dos seus colonizadores, né, sem investimento em educação, sem investimento numa proposta de educação para todos, né. Depois que conseguem, então, adquirir, inicialmente era por conta da dependência desses países aos colonizadores, depois quando adquirem independência, né, ficam atrelados a um desenvolvimento que ainda vai estar associado aos interesses dessas metrópoles, né? É o caso, por exemplo, do Brasil, que vai declarar independência, mas a gente sabe que essa independência vai ainda figurar enquanto dependência por um longo período, né? Tanto a essas questões culturais, políticas, enfim. O desenvolvimento do Brasil vai ficar atrelado a Portugal por um tempo, né, um longo período. Há quem diga que ainda hoje a gente tem essa mente, né, vamos dizer assim, colonizada, né, de achar que o que é nosso, o que é aqui do Brasil é menos importante ou não é tão bom quanto o que a gente tem fora do Brasil, né? E daí são perspectivas, né? Mas, enfim, a gente considerando isso, vamos dizer assim, verdadeiro ou não, né? A gente sabe que muito da educação vai ser influenciada por essas ideias universais, né? Essas ideias pedagógicas que a gente viu até agora, né? Mas nessa busca, vamos dizer assim, por uma emancipação, né, por um desenvolvimento nesses países, a gente vai ter uma grande, uma coisa bastante positiva, que é uma proposta pedagógica original, né, de emancipação, de libertação, vamos dizer assim, uma proposta libertária no sentido de emancipar, né, também de conscientização, né, de democratização, de valorização, por que não também, né, do que é nativo, do que é próprio desses países, tá? Então, nessa história desse pensamento latino-americano, a gente pode citar alguns, né, educadores que são referências em alguns países. O Gadotti, ele traz uma lista bastante grande, vocês podem ver, né, mas a gente teria o cubano Martí, né, Soares, o mexicano, o Sarmiento, que é argentino, né, o José Pedro Varela, que é uruguaio, Paulo Freire,
que é brasileiro, enfim, a gente tem alguns, né, que vão se destacar nesse sentido, né, nessa proposta de tentar estabelecer uma nova ordem social. Tá? Então, essa nova ordem social, né, qual que era o objetivo, né, a partir da educação, né, trazer uma nova ordem social, né, uma nova ordem social que permitisse, então, né, superar o atraso econômico, né, e que seria, vamos dizer assim, basicamente fundamentada, né, fundada, vamos dizer assim, né, seria a partir da educação, né, e da participação do povo. Então também a proposta, né, de uma escola para todos, né, de dar acesso à educação e à educação de qualidade, obviamente, né, às classes trabalhadoras, àqueles, né, menos favorecidos, para que esses, né, pudessem superar, então, né, e daí o país como um todo, né, os países, né, esses países da América Latina, superarem o atraso econômico, né, e então fundar essa nova ordem social, tá? Então a gente tem alguns, né, como o Soares, o Sarmiento e o Varela, que vão ser considerados os estadistas da educação, né? A gente tem uma obra bastante importante, que é do Varela, A Educação do Povo, né, que foi publicada em 1874. Então, lá o Gadotti traz várias obras, que é interessante se vocês tiverem o interesse de buscar, né? Hoje em dia na internet tem muita coisa, então de tentar buscar mais informações sobre essas obras, né? Então, a luta em si, vamos dizer assim, né? A proposta pedagógica era de uma construção democrática, né? Então, de um desenvolvimento, né? Então, a partir de uma teoria educacional, né? Variada, diferenciada, né? Mas que tinha como busca, vamos dizer assim, buscava então o desenvolvimento, né, principalmente o desenvolvimento econômico desses países de terceiro mundo. Né? A gente pode dizer, vamos dizer assim, que um tanto utópico, mas eles queriam também se tornar países desenvolvidos, né? Eles, nós, enfim, né? Países de primeiro mundo, né? De primeiro mundo em questão de desenvolvimento, obviamente, né? Não sei se, vamos dizer assim, se os regimes totalitários, as guerras e tudo mais, se esse eu acho que não era um objetivo. Né? Mas, ao contrário, a construção democrática, né? E do desenvolvimento desses países, principalmente os da América Latina. Né? Então, tanto na África quanto na América Latina, né? O pensamento pedagógico ele só vai se desenvolver, né, quando é libertado dessa educação colonizadora, né, e da tutela do clero, enfim, né. No Brasil, quando a gente se liberta da coroa portuguesa, e ainda vai demorar um tempo, né, para que a gente de fato adquira essa independência, né. Então, o desenvolvimento da escola pública e a expansão da imprensa, né, elas vão acabar desencadeando, né, a popularização do ensino, tá? Então, nesse contexto, né, a gente pode mencionar que temos pensamentos pedagógicos bastante importantes e que são referências, né, não só para esses países da América Latina, da África, mas né, hoje em dia, inclusive, desses países de primeiro mundo, né, como eu já disse, Paulo Freire, né, a gente tem Emília Ferreiro, né, e tem outros, né, que o próprio Gadotti cita, né, que a gente pode
pode verificar aí nesse capítulo 14, né, e principalmente depois no capítulo 15, que ele fala do pensamento pedagógico do Brasil. Tá? Nós temos ainda, né, no pensamento pedagógico do Brasil, vamos dizer assim, algumas questões, né, que vão tomar o debate educacional, que só vai acontecer depois, né? Então, a gente vai ter uma influência, né? Falando pensamento pedagógico brasileiro propriamente, né? A gente vai ter uma influência europeia, né? Então, ele vai começar a se desenvolver mesmo, né? Que a gente possa começar a falar de um pensamento pedagógico brasileiro próprio. Então, né? No Brasil, ele, a partir, né, das teorias da nova escola, então, né? Desculpem, da escola nova, né? Nova escola é a revista Escola Nova, tá? Então, que até o final do século XIX, então, né? Ele só reproduzia essas ideias universais, ideias do pensamento pedagógico europeu. Vejam bem, não significa que essas ideias elas devam ser desconsideradas, não é isso. É que a questão era que essas ideias, por serem universais, por serem pensadas, vejam que todos os pensadores que a gente trabalhou até agora, eles estavam preocupados com os problemas educacionais ali, do seu contexto social, histórico, econômico, político, né? E a gente não tinha isso, né? Por exemplo, no Brasil, a gente não estava problematizando a educação a partir do nosso contexto histórico, político, né? Ideológico, enfim. A gente estava pegando esses que muitas vezes são problemas universais, né? Vamos pegar a África, tinha problema de alfabetização, sei lá, os países de primeiro mundo em determinado momento também tiveram problema de alfabetização. Nós no Brasil temos problemas de alfabetização. Ok, alguns problemas são universais, mas a gente não estava tentando resolver os nossos problemas, vamos dizer assim, a gente não estava desenvolvendo uma teoria pedagógica que desse conta dos problemas que a gente tinha ali, naquele momento, naquele contexto, que daqui a pouco poderiam ser problemas que não ocorriam nos outros países, né, ou pelo menos nos países de primeiro mundo, enfim. E isso era o ponto principal, não significa que a gente tivesse que abandonar essas ideias, porque são ideias dos europeus, não é isso, né? Pelo menos na leitura que eu faço, não é isso que era, não era essa a questão e não é isso que é ainda hoje colocado em questão quando a gente fala, seja de filosofia da América Latina, do Brasil, ou, enfim, de uma educação, né, brasileira, enfim, de teoria pedagógica, né, sobre educação no Brasil. Tá? Então, vai ser graças ao pensamento iluminista, né, que a gente já viu, já falou, que vai ser trazido da Europa, então, né, seja por intelectuais, seja por estudantes, como eu disse, a gente mandava os filhos, né, da nobreza, né, da aristocracia brasileira estudar fora, né, depois essas pessoas retornavam, né, ou de intelectuais, então estudantes, né, que vão, quando retornam, trazem essas ideias iluministas, né, então, e ideias, por exemplo, né, de uma formação laica, nessa influência que são discussões que estão vigentes lá fora quando eles estão estudando, né, positivista, liberal, né, então, isso até então, né, até esse momento, ocorre, vamos dizer assim, esse intercâmbio, né? Os nossos estudantes vão para lá, estudam lá, voltam, trazem ideias, né? E principalmente essas ideias iluministas é que vão fomentar, né? Essa influência da Europa vai fomentar essa discussão, né? De ter um pensamento pedagógico brasileiro próprio que vise, então, uma emancipação, uma democratização do ensino, né? Uma conscientização.
Então, a partir dessas ideias, né, vamos dizer assim, dessa influência, dessas ideias, né, iluministas, a gente vai ter a criação de uma associação brasileira de educação, a gente vai ter o que foi chamado de um grande otimismo pedagógico, né? Então, vão acontecer reformas importantes, né, que vão ser realizadas por intelectuais na década de 20. Então, a gente vai ter um debate, né? Principalmente essas reformas vão impulsionar o que talvez seja uma das coisas mais importantes nesse momento, que é o debate, né, educacional. Então, que vai superar gradativamente, aos poucos, né, a educação jesuíta, de influência da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas, então, né, que era uma educação tradicional, conservadora, né, que estava dominando o pensamento pedagógico brasileiro ali, nos primórdios, né. Então, vocês já devem conhecer toda a influência dos jesuítas, né, inclusive a filosofia no Brasil, ela vai surgir inicialmente com a Companhia de Jesus, né, a influência aí dos jesuítas também, difundindo a filosofia. Então, o Gadotti, talvez vocês percebam ali, faz uma crítica, vamos dizer assim, um tanto ácida, né, aos jesuítas. Eu não sei, na minha leitura acho que não seria para tanto, né, embora eu concorde que a formação deles era para uma elite, né, e que vai ter uma difusão de uma religião, da subserviência, como o Gadotti diz, isso eu concordo, né? Enfim, não sei se seria para tanto, como ele diz, né, de uma sociedade perversa, não sei, né, mas que é dividida entre analfabetos e sabichões, né, os doutores, ele menciona, né, mas, enfim, eles tiveram influência e por um bom tempo eles foram referência na educação no Brasil, e essa educação difundida por ele. Tá? Então, a gente vai ter também, por exemplo, uma publicação, né, ou as publicações, né, de dois pareceres, né, escrito por Rui Barbosa, né, que o primeiro ele trata do ensino secundário e superior, né, e o segundo do ensino primário, né, então, que vai ser lá no século XIX, né, em 1882 e 1883, né. Então, ele vai pregar, vamos dizer assim, a liberdade de ensino, a laicidade da escola pública e a instrução obrigatória, né. Então, talvez seja o momento da gente refletir se a gente conseguiu isso, que lá no século XIX, vejam bem, em 1882, 1883, o Rui Barbosa já dizia que era importante para a nossa educação, né? E será que a gente conseguiu, né? Independente aí da questão se é melhor que seja laica ou que não seja laica a educação, enfim, eu sei que a gente tem pessoas que defendem que não deve ser laica, né? Que deve ser confessional, enfim, mas, né, assim como a gente tem muitas pessoas que defendem a educação laica, né, mas a gente ainda, né, não conseguiu, embora isso esteja, vamos dizer assim, na lei, né, que seja uma educação pública e laica para todos, né, a gente não conseguiu cumprir isso, né? A gente sabe que em muitos lugares ela é confessional, né? E daí eu não estou falando das escolas confessionais privadas, que a gente sabe que existem, enfim, e com legitimidade. A gente está falando da escola pública, mas a gente sabe que essa escola pública em muitos lugares, né, ainda é confessional, né? E confessional que segue uma determinada religião, né? Independente se é a nossa ou não, né? Isso é fato, tá? Então, a gente vai ter
essa reforma que vai ser sugerida pelo Rui Barbosa, que vai ser influenciada, então, pelos sistemas educacionais da Inglaterra, né, da Alemanha e dos Estados Unidos. E nesses pareceres ele vai fazer um balanço da educação e vai mostrar alguns atrasos. Por exemplo, o nosso atraso educacional naquele momento, né, a fragmentação do ensino e o descaso com a educação popular, né, educação para o povo, né, que vai predominar até o império, né, se é que a gente pode dizer que ainda não exista descaso, né, com a educação popular. Então, a educação então vai ser interesse também do movimento anarquista, né, no Brasil, e que no início do século, então, século XX, né, e que eles vão... o principal pensamento, né, desse movimento, vamos dizer assim, era que a educação não era o único e nem o principal agente que ia desencadear o processo revolucionário que eles defendiam, né? Mas, para eles, esse processo revolucionário ele só seria possível, né, com mudanças profundas na mentalidade das pessoas. E essa mudança, então, deveria acontecer a partir da educação. Tá? Então, influência interesse do movimento anarquista também na educação. Tá? Então, a gente tem várias influências, vamos dizer assim, né? E vários movimentos no Brasil a partir de que vão desencadear uma teoria pedagógica da educação no Brasil também, né? Então, a gente tem vários pensadores, né? Vários educadores brasileiros que vão desenvolver suas teorias, que vão defender questões não ligadas ao movimento anarquista, não. Vamos dizer assim, o movimento anarquista é um parêntese no contexto, né? Mas a gente vai ter uma publicação importante, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né? Que vai ser assinado por 27 educadores, né? Em 1932, que está disponível no domínio público, né, e que também está disponível, então, como material complementar dessa videoaula, para que vocês tenham acesso, né, não é necessário ler todo o manifesto, mas para que vocês tenham acesso enquanto futuros professores, educadores, né, e educadoras, professoras. Então, a gente vai ter, em 1944, a criação pelo INEP da revista, né, que é chamada Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Ela é publicada até hoje pelo INEP. Tá? No ano de 2017, agora, nesse momento, a última edição é de número 98. Ela é publicada a cada quadrimestre. Então, é quadrimestral. Então, a gente tem... Ela faz publicações, né, de estudos, 3 tipos, vamos dizer assim, na revista. Compreende estudos, relatos de experiência e resenhas. Então, se vocês está disponível online, se vocês puderem acessar, vocês têm acesso a também questões pedagógicas e educacionais brasileiras que estão sendo publicadas ainda hoje nessa revista, tá? Como referência, então. Então, a gente vai ter influência, né? O pensamento pedagógico progressista no Brasil, né? O principal, talvez, diferencial desse pensamento é que vai colocar essa questão da transformação radical da sociedade, radical enquanto de raiz, né? Na origem, e o papel da educação nessa transformação, tá? Que antes, tanto o movimento anarquista quanto os outros movimentos no Brasil, os católicos e os liberais, então os anarquistas, eles não estavam fazendo a crítica ou a análise da sociedade de classes, né? Que nós somos uma sociedade de classes. A gente goste, concorde ou não, né? Isso é fato. Então, a gente... com o pensamento pedagógico progressista, essa análise dessas condições vai também ser uma preocupação dos educadores. Esse pensamento pedagógico progressista, ele vai ter origem, vamos dizer assim, a partir das reflexões
do Pascoal Leme, Álvaro Vieira Pinto e do próprio Paulo Freire. Tá? Então, a gente tem depois dois movimentos, né, a partir do golpe civil-militar, e aqui eu estou fazendo uma correção ao livro do Gadotti, né, quando ele fala de golpe militar em 1964, a gente sabe que se nós temos colegas aí, estudantes que são historiadores, talvez concordem comigo que o golpe, na verdade, não foi só militar, né? Hoje a gente fala de golpe civil-militar, porque teve a participação também da sociedade civil. Tá? Então a gente tem dois movimentos, né? Que o primeiro vai ter muito forte a campanha nacional de educação dos adultos, né? Que vai ser dirigida pelo próprio Paulo Freire, e depois um segundo que é, vamos dizer assim, um movimento importante dos debates sobre a educação em torno da LDB, tá? Que vai lá principalmente em 1960, tá? Então, a gente tem aí a contribuição do Paulo Freire, né? Principalmente da sua teoria pedagógica, né? O Gadotti chama de método, né? A gente sabe que o Freire, em vários momentos, disse que só se fosse método enquanto um método epistemológico, né? Então, mas nós temos dois vídeos, né? Porque também não poderíamos deixar de mencionar o Rubem Alves, né? Hoje em dia já se fala, pós-morte do Rubem Alves, já se fala em teoria alvesiana, né? Então já tem estudantes, educadores estudando Rubem Alves e falando de uma teoria alvesiana, né? Principalmente no Brasil, mas a gente tem esses dois, vamos dizer assim, que vão ser, vão exemplificar um pouco, né, o pensamento pedagógico brasileiro. Então a gente tem dois vídeos agora para vocês assistirem, um sobre o Paulo Freire e o outro sobre o Rubem Alves. Tá? E na nossa próxima videoaula a gente vai retomar algumas coisas, principalmente do pensamento pedagógico brasileiro, e daí falar um pouco da educação do século XXI, XXII, e se cabe falar de escola, né, de uma escola para o século XXII. Então tá, vocês assistem agora os vídeos. Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de Paulo Freire. Mas será que vocês sabem o que é a pedagogia libertadora? Falar em pedagogia libertadora faz a gente voltar às tendências pedagógicas do Brasil. Tendências pedagógicas diz respeito à divisão das práticas pedagógicas ao longo do tempo. Temos, na história da educação e na filosofia da educação, a seguinte divisão das tendências pedagógicas: tendências pedagógicas liberais e tendências pedagógicas progressistas. Dentro das tendências pedagógicas liberais, nós temos as tendências tradicionais, renovadas e tecnicistas. Já nas tendências progressistas, temos as tendências pedagógicas libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Isso significa dizer que as tendências falam sobre as práticas pedagógicas adotadas ao longo do tempo. Paulo Freire está enquadrado nas tendências pedagógicas libertadoras. Chamamos de tendências libertadoras aquelas que pensam um homem livre, liberto. Mas liberto de quê? Segundo Paulo Freire, a educação tem o papel fundamental de libertar o homem fundamentalmente da sua opressão,
do lugar de oprimido, ou seja, a educação é uma ferramenta educativa de igualdade social. Paulo Freire pensa a educação para libertar o homem e tornar o homem autônomo, ou seja, consciente de si no mundo. A autonomia e a liberdade vão ser as bases da teoria de Paulo Freire. Mas quem foi Paulo Freire? Que vocês já ouviram falar dele, eu tenho certeza. Mas e sua história? Vocês conhecem? Paulo Freire é um dos mais importantes nomes na pedagogia brasileira. Teve grande interferência no momento fundamental da nossa pedagogia, que foi entre a década de 60 e 70. Paulo Freire, então, inicia sua prática pedagógica mais especificamente nas regiões do interior do Brasil. É em Pernambuco, na cidade de Angicos, que Paulo Freire faz a primeira experiência com a sua prática pedagógica, com o que depois veio a ser conhecido como Método Paulo Freire. Mas, além do Método Paulo Freire, o autor também criou uma outra circunstância na pedagogia, a discussão sobre os currículos. Paulo Freire considerava que os currículos deveriam ser diferenciados de região para região, e não um único currículo para todo o Brasil. Isso porque nosso país tem dimensões muito grandes e Paulo Freire notava as diferenças regionais e interpretava essas diferenças como fundamentais para serem colocadas dentro da sala de aula. Ao invés de se pensar um currículo único, onde se privilegiasse apenas uma realidade social, Paulo Freire desejava que o currículo fosse diferenciado, dando ênfase às regionalidades. Isso, segundo o autor, segundo o teórico Paulo Freire, facilitaria a compreensão dos conteúdos trabalhados na sala de aula, porque esses conteúdos estariam ligados à realidade dos alunos. E essa realidade, ou seja, aquilo que é vivido pelos alunos, deve ser considerado no interior da sala de aula, pois só assim a educação faz sentido. Agora, precisamos falar também da influência de Paulo Freire fora do Brasil. Paulo Freire foi premiadíssimo por seu método. Nos Estados Unidos e principalmente no Chile, Paulo Freire atuou modificando a realidade e o pensamento educacional. Chegou a trabalhar pela Unesco, ou seja, era consultor e professor contratado pela Unesco, levando o seu método, o seu pensamento pedagógico para vários lugares da América Latina. Mas também na Europa e na África, Paulo Freire foi um grande nome para a educação. Mas, se pensarmos a atuação de Paulo Freire aqui no Brasil, vamos ver que ele foi marginalizado, ou seja, colocado à margem dos pensamentos da época. Isto porque existia um grande conflito político entre as ideias libertadoras de Paulo Freire e as ideias políticas da época. Na década de 60, vivíamos um momento muito particular, que logo, em 64, nos levou ao processo de ditadura que durou 20 anos. Paulo Freire, então, era criticado justamente porque pensava, dentro do processo educacional, a tomada de consciência dos alunos, ou seja, que os alunos, a partir da realidade vivida por eles, a realidade sócio-histórico-cultural de cada um, pudesse ter consciência do lugar que ocupa na sociedade e, além de ter consciência do seu lugar, ter também consciência sobre aquilo que o oprime. É claro que, se pensarmos uma educação pautada na tomada de consciência, vamos ver que provavelmente a política irá contra ela, principalmente aqui no nosso país, e ainda mais numa época ditatorial. Isso nos leva a pensar o vínculo de Paulo Freire com a educação. O que deve ter levado Paulo Freire a se pensar como pedagogo na transformação da realidade educacional? A base fundamental desse vínculo é justamente a ligação de Paulo Freire com a questão dos oprimidos. As diferenças sociais e também a diversidade sociocultural leva Paulo Freire a pensar numa metodologia de ensino que, ao letrar, ou seja, ao alfabetizar os alunos, já desce ali a consciência de quem eles são. Tentar libertar o oprimido sem a sua participação no processo de libertação
é como tratá-los como objetos a serem salvos de um prédio em chamas. Educar os oprimidos, a grande proposta de Paulo Freire. O seu vínculo, então, passa a ser com as classes operárias, com as classes economicamente desfavorecidas. Paulo Freire, então, atua principalmente no interior do Brasil, norte e nordeste, mas divulga o seu trabalho, ou seja, deixa que outros professores conheçam o material com o qual ele trabalha, para que assim também possam trabalhar com outras regiões, para que o seu método possa ser levado para outras escolas operárias, outras escolas públicas. É essa a intenção de Paulo Freire quando fala de uma pedagogia voltada para o oprimido. Mas, além de pensar a pedagogia dos oprimidos, uma educação para os oprimidos, Paulo Freire também reflete sobre o que chama de educação bancária. A educação bancária, então, é um processo visitado ou revisto por Paulo Freire a partir dos conteúdos programáticos da educação. Segundo Paulo Freire, o que temos no Brasil, ou o que tínhamos, mas considero que ainda temos um pouco no Brasil, é uma educação conteudista, pautada na transmissão do conhecimento. Essa educação de transmissão do conhecimento que Paulo Freire tanto observou e criticou, foi chamada por ele de educação bancária, ou seja, uma educação que tinha como proposta, fundamentalmente, transmitir conteúdos que iam ficar retidos no aluno, só numa situação de reprodução. Então, Paulo Freire pensa que os conteúdos são colocados para dentro da criança não como uma ação reflexiva, mas sim como depósitos de conhecimento, não como construção de conhecimento, mas conhecimentos que vão se sobrepondo sem serem refletidos. Por isso, por ser uma sobreposição de conhecimentos, um depósito de conhecimentos sobre o aluno, é que ele diz que a educação é bancária, como um banco de reserva de conhecimento ou de conteúdo simplesmente. A educação bancária, que é criticada por Paulo Freire, é revista por ele. Como então fazer para que a educação deixe de ser simplesmente um processo de depósito de conhecimento ou de conteúdo um atrás do outro sobre o aluno, sem reflexão, e passar para a ação reflexiva, da ação do aluno sobre o conhecimento? É justamente por isso que Paulo Freire vai propor um método, uma ação, principalmente ligada à questão da tomada de consciência a partir da alfabetização. O trabalho de Paulo Freire é fundamentalmente pautado na alfabetização, na construção do processo de letramento. E daí também, tanto alfabetizando-se com as letras, a pessoa acabava alfabetizando-se no mundo. Vamos falar então sobre o método Paulo Freire. O que podemos então chamar de método Paulo Freire? Qual o processo que Paulo Freire usa para alfabetizar, para letrar, para levar o homem à consciência de si e do mundo? É essa proposta tão avançada de educação, tomada por Paulo Freire dentro do processo brasileiro, que leva então a pensar numa busca de um conteúdo programático diferenciado. Como então colocar um conteúdo programático diferenciado numa proposta avançada de educação sem que causasse interferência na realidade política? É claro que isso não seria possível. Justamente por isso, a pedagogia freiriana é vista por maus olhos. Mas nem assim Paulo Freire desiste de sua proposta. A leva adiante e, mais ainda, busca discutir, dentro da sua proposta, uma metodologia que faça com que o seu aluno questione o mundo onde vive, questione a realidade brasileira e, mais que isso, além de questionar, que interfira diretamente sobre ela. Mas para que o aluno possa chegar a fazer isso, independente dele ser criança, jovem ou adulto, Paulo Freire então diz que primeiro ele tem que tomar consciência de si. Tomar consciência de si no método Paulo Freire parte de um processo dialógico, ou seja, toma o diálogo como centro. É a partir então do diálogo que Paulo Freire leva os alunos a pensarem a realidade em que vivem, a partir de conversas livres, mas também a partir
da escolha de palavras e temas geradores. As palavras geradoras são especificamente as palavras utilizadas pelos alunos no cotidiano, no seu dia a dia. Se os alunos são operários, então usam palavras do seu cotidiano. Se são operários, por exemplo, da construção civil, algumas palavras podem aparecer como os instrumentos, palavras que sugiram os instrumentos que eles utilizam no dia a dia, as ferramentas, ou mesmo sobre a explicação do trabalho. Palavras como operário, palavras como cimento, pá, entre outras. Se o aluno, então, é alguém do interior, do sertão, as palavras enxada ou campo podem aparecer. E são essas palavras, chamadas geradoras, que vão auxiliar o processo de tomada de consciência. Ou seja, a partir dessas palavras, Paulo Freire leva o homem a pensar sua realidade, o seu lugar nessa realidade e o mundo que o cerca. A intenção, então, dessa pedagogia freiriana, do método Paulo Freire, é fazer que das palavras geradoras, o homem, o aluno, possa então pensar nos temas geradores, ou seja, os temas a serem discutidos coletivamente pelo grupo. Os temas geradores, então, são sempre tirados no coletivo, na ação coletiva da sala de aula, que não precisa ser uma sala de aula formal, pelo contrário. Quanto mais o homem estiver inserido na sua realidade, mais fácil é, inclusive, para ele se sentir livre para discutir temas tão diferentes da sala de aula formal. Vamos assistir agora um vídeo com uma palestra do próprio Paulo Freire, onde ele pode explicar um pouco melhor essas questões. Essa questão da assunção da responsabilidade, a assunção da minha liberdade, a assunção da minha autoridade. Quer dizer, eu não posso, como professor, eu não posso deixar de assumir, como professor, a responsabilidade de minha autoridade. A assunção da responsabilidade da minha autoridade como professor me leva necessariamente ao respeito à liberdade do educando. Quer dizer, é na relação entre uma autoridade que se respeita e respeita a liberdade do educando que o educando aprende também a ser livre. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que a liberdade sem limite se perde. Vamos agora então falar um pouco sobre a pedagogia da autonomia e a educação como prática da liberdade. Pedagogia da autonomia. Ser autônomo, levar o homem a ter consciência de si e do mundo. Ter liberdade, agir livremente, pensar sobre as questões que nos cercam. É isso que Paulo Freire deseja com a educação. Pensa a educação como uma ferramenta justamente para levar o homem a ser autônomo, a ter liberdade. Ser autônomo naquilo que faz, sem dependência dos outros, sem depender de que façam por ele. Um homem alfabetizado nas letras e no mundo. Ter liberdade para agir, agir concretamente, transformando o seu próprio lugar de ação, transformando a sua própria realidade. E esses dois conceitos, autonomia e liberdade, estão ligados diretamente ao que chamamos de sócio-história. Então, podemos dizer que autonomia e liberdade são conceitos sócio-históricos na educação. Isso significa dizer que a educação está ligada diretamente à realidade social vivida pelos alunos e à história de vida de cada um. Isso nos leva também a pensar na filosofia que embasa a prática pedagógica de Paulo Freire, que é uma filosofia pautada no materialismo histórico, que é justamente a teoria de Karl Marx. Mas, além de pensar esses conceitos sócio-históricos, podemos também pensar num outro tópico fundamental, o diálogo, e mais especificamente o diálogo como fonte de liberdade. Segundo Paulo Freire, é na ação dialógica, ou seja, na troca constante entre os homens, no diálogo entre os homens,
na busca das informações do homem com seu meio, que o homem vai se construindo e tomando cada vez mais consciência de si e de sua própria realidade. A ação dialógica, então, prevê, no mínimo, 2 pessoas e, mais ainda, uma ação grupal, coletiva, de onde se extrai as impressões do mundo. É a partir do diálogo que temas geradores, palavras geradoras, consciência de si e a metodologia de Paulo Freire em si vão tomando corpo. E dessa ação vai sendo construído um novo homem, capaz de agir sobre si e sobre o meio no qual está inserido. E a esse mundo possível, Paulo Freire chama utopia. Não é competente o educador que não é comprometido, porque ele trabalha em função de um mundo a ser construído, de um outro mundo possível, portanto, de uma utopia. Vamos falar um pouco agora sobre Paulo Freire e a educação de jovens e adultos. Paulo Freire teve uma grande ligação com o EJA, ou seja, Educação de Jovens e Adultos, justamente porque o homem adulto já tem uma maior possibilidade de tomar consciência de si e do mundo. Também porque, nas classes operárias, existia em sua época uma grande quantidade de pessoas adultas analfabetas. E o método Paulo Freire, como é um método de alfabetização, serviu então muito bem para alfabetizar operários que tomavam consciência de si, do lugar que ocupavam na sociedade e iam-se também letrando aos poucos. A alfabetização de jovens e adultos até os dias de hoje tem como fundamentação o método Paulo Freire. Por mais que as escolas formais, as escolas convencionais, utilizem na formação de crianças e adolescentes um método tradicional de ensino ou mesmo método construtivista, é na educação de jovens e adultos que vemos a atuação da pedagogia de Paulo Freire. Falar então de educação de jovens e adultos do nosso país é falar também de uma luta que persiste até hoje, a de terminar ou pelo menos uma tentativa de diminuir a desigualdade social. É uma tentativa também de fazer com que os conteúdos sejam trabalhados de uma forma diferente. Então, não podemos esquecer que jovens e adultos têm capacidade mental maior do que as crianças. E, por isso, ao nos pensarmos como professores do EJA, devemos lembrar de Paulo Freire, nos dizendo que devemos auxiliar esses jovens e esses adultos operários oprimidos a tomar consciência de si e a poder agir novamente na sociedade, tentando transformar a sua própria vida. Vamos assistir agora a um quadro sobre o método Paulo Freire. Paulo Freire dizia que seu método era, na verdade, uma teoria do conhecimento. Tratava-se muito mais de um método de aprender que de um método de ensinar. Sua concepção de educação popular rompe radicalmente com a educação elitista e contribui para a formação de uma sociedade democrática. O conhecimento fundamenta-se na cultura do educando. Alfabetizar é libertar. Seu ponto de partida são suas próprias experiências. Objetivo: avançar na leitura do mundo e compreender-se como sujeito da história. No diálogo com o aprendiz, o mestre descobre do que o outro precisa ser libertado. Freire recrutava os analfabetos nas áreas de atuação dos programas de alfabetização e fazia uma série de entrevistas com o intuito de conhecer a realidade do grupo. O uso de um vocabulário simples simplifica a comunicação. Ao entrevistar o aluno, os educadores captam suas experiências de vida e usam tudo isso em favor da aprendizagem. Essa metodologia, utilizada na alfabetização de jovens e adultos, foi completamente inovadora e diferente das técnicas utilizadas até então. Por isso, até hoje, o método Paulo Freire é tema de estudos e teses em todo o mundo. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos.
O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com a menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Só a empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena, os centímetros. Eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. Quando eu era menino, na minha escola, tinha uma aula de leitura. A aula de leitura era a aula em que a professora ia ler para nós. Monteiro Lobato. Ninguém faltava aula, era o silêncio absoluto. Não precisava o professor dizer, menino, silêncio, menino. Não tem. Na escola não pode ter essa palavra silêncio, porque naturalmente, se a escola é boa, as crianças vão fazer silêncio porque elas vão gostar daquilo que elas estão fazendo. Frequentemente, os professores só têm que repetir aquilo que já vem nas apostilas. Recebi uma carta do menino. Querido Rubem Alves, li o seu livro O Patinho que Não Aprendeu a Voar. Aprendi que liberdade é a gente fazer aquilo que a gente deseja muito. Eu quero ser livre. Ponto, parágrafo. Tem uma professora que é demais. Ela manda a gente ler os seus livros e grifar os encontros consonantais e os dígrafos. O que o menino vai fazer com o encontro consonantal? Para que serve isso? Para nada. E dígrafo, para que serve? Para nada. Era preciso que os professores parassem e dissessem, não vamos seguir o programa, vamos fazer as coisas que são essenciais no ambiente em que a criança vive. Então, eu diria que os professores teriam que fazer sempre essa pergunta. Isso que eu vou ensinar serve para quê? Descobri em Portugal uma escola que me impressionou muitíssimo, chamada Escola da Ponte. Escrevi até um livro sobre ela. A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. Os professores estão junto com os alunos para ajudar os alunos. Essa ideia do professor ir lá dar uma aula, ficar
na frente, os alunos copiando. Isso não existe. Os professores são companheiros dos alunos. Não tem nota. Nota é uma inverdade. É uma inverdade, porque aquilo que o aluno produz numa prova não revela o que ele pensa. A gente precisaria ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor, para ter mais prazer, ter mais eficiência, poupar tempo, não se arriscar. O que é a educação brasileira? Os vestibulares é que determinam a filosofia de educação das escolas. Ou seja, tanto assim que nos livros de problema sempre aparece embaixo ITA 1987, Unicamp. Ou seja, é tudo orientado no sentido de passar no vestibular. Mas o que adianta passar no vestibular se dentro de 2 anos eu terei esquecido todas as coisas? Eu gostaria que a avaliação do ensino não fosse feita imediatamente depois de terminado. Eu gostaria que fosse feito 2 anos depois de terminado o ano. Porque o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Eu quero testar as meninas 2 anos depois. Eu fui o criador do vestibular novo da Unicamp. Eu e meus amigos. Nós estávamos cansados do vestibular de 5 escolhas múltiplas. Nós queríamos um vestibular que revelasse a capacidade de pensar do aluno. Nós queríamos medir a capacidade de pensar. Capacidade de pensar não é memória. Os idiotas podem ter memória muito boa. Aí nós chegamos à conclusão que a maneira que a gente tem de avaliar a capacidade de pensar de uma pessoa só tem um. Mandar fazer uma redação. A gente dava um tema, aliás, eram vários temas para você escolher um. Por exemplo, um tema, escreva uma carta ao presidente da República aprovando ou desaprovando o uso da energia nuclear. Não tinha resposta certa, não nos interessava, só nos interessava que o aluno fosse capaz de pensar por conta própria. Aí depois de terminado o trabalho, um amigo meu que tinha sido formado, engenheiro do ITA, quer dizer, um cara rigoroso, ele chegou para mim e disse, tem um jeito muito mais simples. Qual é? Sorteio. Sorteio? Como? Achei que ele estava doido. Pense. Aí eu comecei a pensar. O primeiro benefício do sorteio seria que as escolas teriam liberdade para educar do jeito que elas quisessem. O terror do vestibular é que ele lança uma sombra negra sobre tudo que vem antes. Nós não somos movidos pelas ideias, nós somos movidos pelos sentimentos. Eu acho que a transformação da educação no Brasil, ela passa por dentro dos pensamentos e dos sentimentos dos professores. O professor é o ponto central de qualquer programa de transformação do ensino brasileiro.